Olá, olá você que me acompanha aqui no meu canal, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu sou o professor Ricardo Russo, professor de língua portuguesa, redação, e eu vou falar hoje sobre a prova da PM Santa Catarina, sobre a dissertação, a prova dissertativa PM Santa Catarina, Soldado 2023. Vamos examinar a régua de correção, vamos examinar a proposta de redação e vamos verificar, afinal de contas, como vai ser feita a correção da sua redação. Já vou avisando que a classificação aí vai ser justamente no detalhe, ou seja, alguns décimos é que vai fazer toda a diferença. Os décimos vão fazer toda a diferença na sua classificação. Lembrando que são 400 vagas masculino, 100 vagas feminino, e não há indicação de cadastro de reserva ou chamar além desse número. Portanto, você tem que ficar em tese entre os 400 mais bem colocados, masculino, entre os 100 mais bem colocados femininos, contando, portanto, com a redação que vale 50% da prova. Então, não preciso dizer para vocês o quanto ela vai ser importante. Então, para saciar a ansiedade da galera que fez a redação, quer saber como é que foi, como é que não foi, eu vou examinar com vocês a régua de correção e como vai ser corrigida a sua redação e quais os aspectos fundamentais que deveriam estar na redação para que você concorra a uma boa nota. É isso que eu quero mostrar para vocês. Ou seja, a gente vai olhar, examinar a proposta de redação e a régua de correção. Quando entrarmos com recurso administrativo, essa régua de correção, mais a proposta de redação, mais a sua redação, vão ser importantes para a gente fazer um estudo de caso e ver exatamente se a nota atribuída foi uma nota competente ou não, correta ou não. Legal? Então, vamos examinar Sebrasp e a régua de correção. A primeira coisa que é importante a gente observar na régua de correção Sebrasp, vamos lá, é a questão da tecnicalidade, né? A redação Sebrasp, eles são super técnicos, eles fazem uma régua de correção que orienta essa régua de correção, orienta os candidatos, para aqui a régua de correção, ó, orienta os avaliadores para que eles tenham uma noção clara a respeito da correção, para que não haja divergência de notas, enfim, para que a correção seja uma correção competente, bem feita. Você precisa ter um padrão de resposta. Esse padrão de resposta ele é feito baseado numa amostragem que se faz das redações feitas pelos candidatos. Então, se vai ali, se pega um número X de redações, corrige a redação para verificar a compreensão dos candidatos em relação à proposta e se estabelece um padrão de resposta partindo disso. Então, sempre é importante observar que se leva em consideração as respostas dos candidatos para avaliar, flexibilizar, verificar o que foi entendido, o que não foi entendido pelos candidatos, né? Então vamos dar uma olhadinha na proposta de redação, vamos olhar com calma aqui, vamos lá. Ó, se você não se inscreveu no canal aí, manda bala, galera. Legal? Ajuda o prof a construir esse canal aqui, ó. Você tinha lá aquilo que se esperava, né? Nenhuma novidade Sebrasp. Então você tinha um título genérico, atuação das polícias militares na preservação da democracia plena e o direito constitucional à segurança pública. Olha só, esse título já dizia tudo, né? E uma coisa que eu venho falando arduamente aqui no meu canal, para quem me acompanha, é o fato de que o segredinho da redação Sebrasp, se é que é segredo, é você estabelecer ligações que são feitas, né, gente? Então, o treinamento que eu faço com os meus alunos é um treinamento baseado justamente nas ligações. Como se estabelecem as ligações e como a gente progride esse conteúdo, que a gente chama de progressão semântica. É isso que basicamente funciona, estou simplificando, claro, a produção de um texto para uma dissertação qualquer, em especial dentro desses critérios aqui do pensamento Sebrasp. Então, o título está posto lá, ó. Eu tenho que ligar a atuação da Polícia Militar à democracia, preservação da democracia, e os direitos constitucionais ligados à segurança pública. Então, essas ligações precisavam genericamente estar lá. Há um título genérico aqui. Depois, há os 3 itens aqui e chama a atenção de vocês que do lado vai aparecer a pontuação de cada item. E o que até agora eu não entendi, onde sumiu esse meio ponto aqui que foi roubado aqui dos candidatos, porque o primeiro item vale 3,5, o segundo item 3,5, e o terceiro item 2,5, eu sou péssimo em matemática, já vou avisando, mas nós temos 9,5 pontos, e pelo edital isso aqui deveria valer 10 pontos. Então, não sei exatamente, então vou parar esse meio ponto aqui, legal?
Então vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui. Primeiro, competências constitucionais. Então vem as competências das polícias militares com um exemplo concreto. Quero que você observe isso, exemplo concreto. Eu trabalhei isso, falei, fiz postagem no Instagram dizendo Sebrasp gosta de exemplos, Sebrasp quer exemplos. Pois agora textualizaram isso num item aqui, estão pedindo concretamente um exemplo, para ficar claro para o candidato que para dar concretude a esse conceito, ele precisa botar um exemplo claro. Legal? Então, eu acho que ficou muito claro e muito simplório. Quer dizer, você tem que falar quais são as competências e ligar essas, explicá-la, essas competências e conceituar, não é? E depois dar um exemplo concreto. Legal? O que a gente entende por exemplo concreto? Ó, competência constitucional. Quais são? Dá um exemplo concreto. Vamos ver como é que ficou a régua para a gente olhar isso melhor? Vamos olhar a régua, então, nesse ponto que fala, que aborda justamente isso aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só. O que diz aqui? Ó? Diz aqui o seguinte. Me acompanha lá. Ó. Espera-se que o candidato mencione as duas competências constitucionais previstas para as duas competências constitucionais. Tem que estar lá as duas, né? Se não tiver as duas, você já perdeu pontos, tá? E apresente ao menos um exemplo plausível, ao menos um pertinente e coerente, tanto do exercício do policiamento ostensivo, que é o primeiro item, quanto a da preservação da ordem pública. Então, para você concorrer, presta atenção, para você concorrer, a nota máxima nesse item, que é 3,5 pontos, você tinha que mencionar quais são, esclarecer, né? Além de mencionar, abordar corretamente, vamos ver, abordar corretamente as duas competências, né? Explicar essas competências, né? E dar um exemplo concreto. Então, o que é um exemplo concreto? Um exemplo concreto, gente. Então, aqui, por exemplo, policiamento ostensivo. Eu tinha abordado isso já aqui também, falei aqui para vocês, né? A questão da concretude. Lá no Instagram fiz isso também. Então, um exemplo concreto, por exemplo, de policiamento ostensivo, qual seria o exemplo das escolas agora, a proteção que se faz em relação às escolas. Não é que você tem lá um PM na porta das escolas, nas proximidades das escolas, para justamente fazer o policiamento ostensivo. Que esse policiamento ostensivo justamente é uma das características da polícia militar e que isso coíbe, de algum modo, as irregularidades e coíbe da tranquilidade. É importante para dar tranquilidade à população. Eu discorri largamente sobre a questão da importância desse policiamento ostensivo, né? E a mesma coisa vai acontecer em relação a preservação da ordem pública, né? Como a PM exerce essa função, mas tem que dar um exemplo de cada. Se não der o exemplo de cada, não vai rolar. Tá claro isso? Então, olha lá, os quesitos avaliados, então, bem Sebrasp, ó, como eles adoram fazer, legal? Os quesitos vão aparecer de que maneira? Olha lá. De 0 a 4, o primeiro item. Então, lembrando que o primeiro item vai 3,5 pontos, né? E que tem meio ponto aí que eu não sei o que aconteceu. Mas vai lá. 0, 1, 2, 3, 4. Quer dizer, o 4 seria a nota cheia. O 3 você vai ter desconto. O 2 vai ser a média. Legal? O que equivale que o cidadão vai tirar metade daqueles 3,5 pontos, né? Isso é o 2. Legal? O 1 e o 0. Então, vamos pegar o aluno que fez tudo. O que é o aluno que fez tudo? Ele abordou corretamente as duas competências, apresentou exemplos do seu exercício concreto. Então, abordou, discorreu sobre isso, falou o que era, o que não era, e deu exemplo concreto. Simples assim. Né? Se ele não fez isso, apresentou apenas um exemplo do seu exercício concreto, ele vai ficar com conceito 3. Então, olha só, ele vai perder aí uma parte da nota, vai ter um desconto. Legal? Então, se valia 3,5, você divide por 4 isso, né? Cada item aí vai valer uma parte desses 4 décimos dos 3,5 pontos. Então, vai perder pontinhos aqui, se botou apenas um exemplo. Vocês entenderam o que é? Vale 3,5, divide por 4, né? Porque vale de 0 a 4, divide por 4. Então, ele vai ter 3/4 da nota. Se você botou só um exemplo, 3/4 da nota. 3/4 de 3,5. Bom, vamos agora pro
Vamos agora para o segundo item. Olha lá. O que diz o segundo item? Ó, dimensão da democracia como valor constitucional da organização da sociedade brasileira. Então, qual era o item 2? Valendo 3,5 também. Um exemplo concreto. E relacionando a segurança pública. Então, democracia, Constituição da organização e ligar isso à segurança pública. Como é que se pode ligar a questão da democracia? Um exemplo concreto disso, a segurança pública. Como a democracia serve para construir a segurança pública, não é? Então, a divisão da questão da segurança pública, o que é pertinente a cada força da segurança pública, como é construída a democracia e como se relaciona isso com a segurança pública. E um exemplo concreto disso. Isso valia 3,5 pontos. Então, o que diz a nossa regra de correção? Além disso, é esperado que o candidato apresente uma definição básica de democracia. Então, tem que definir o que é democracia, justificar a importância para a garantia da ordem pública. Então, o que é democracia? Justifica a importância disso, né, da ordem pública, do direito de segurança pública. Nesse ponto também deverá apresentar ao menos um exemplo, aí vem um exemplo, que evidencia a correlação concreta entre segurança pública e democracia. Então, olha só como tem uma progressão semântica clara aqui, né? Ele dá a definição do que é democracia, depois ele vai justificar como isso está ligado à ordem pública, não é? E depois ele vai ter que dar o exemplo. Então, são 3 passos aqui. Legal? Vamos ver o que diz, então, o quesito 2.2 lá no conceito 3. Agora divide em 3, vai de 1 a 3. Ó. Desenvolveu a nota máxima, concorrerá. Se ele desenvolveu corretamente a importância da democracia para a garantia da ordem pública e do direito à segurança pública e apresentou um exemplo plausível, pertinente e coerente que evidencie concretamente, legal, a relação entre segurança pública e democracia no Brasil. Isso concretamente é bem importante, tá? Tem que ser um exemplo concreto, né? Então, relação entre democracia, ordem pública e segurança pública e um exemplo. Aí ele concorre à nota máxima. Vamos ver o conceito 2 aí. Ele vai perder pontos agora, ó. Ele vai perder 1/3 da nota, ó. 1/3 dos 3,5. Desenvolveu corretamente a importância da democracia para a garantia da ordem pública e do direito à segurança pública, mas não apresentou exemplo. Então, se o cidadão não apresentar um exemplo, ele vai perder 1/3 dessa nota aí, 1/3 dos 3,5. Né? Se ele apenas deu uma definição básica de democracia, ó, bem primário, ele vai ficar com 1/3 da nota, 1/3 dos 3,5. Legal? Então, é assim que funciona a correção. Olha como isso orienta didaticamente o avaliador. Né? O item que menos valia é o último, que valia 2,5 pontos. Então, tinha que ligar agora a segurança pública, a Constituição e a relação com o trabalho cotidiano dos policiais militares, que poderia aparecer tranquilamente na conclusão do texto, né? Tranquilamente na conclusão do texto, tá? Fechando tudo, né? Constituição de 88, é a relação do trabalho. Por quê? Porque isso, vocês estão vendo aqui, ó, é importante, que não são itens independentes, gente. Eles estão ligados todos, tanto que há uma frase genérica lá em cima que faz a costura total. Quer dizer, isso aqui tudo tem que ter coesão. Há uma ligação entre todos esses itens aqui. Você pode ver que está interrelacionados, né? Então, a segurança pública e tal, a Constituição poderia ser uma conclusão fechando com todas as ideias postas aí, né? Ou seja, a segurança pública tá na Carta Constitucional, relaciona isso ao trabalho cotidiano dos militares. Aqui não pede exemplo, não pede exemplo. Vamos ver o que diz então lá, olha só. Por fim, espera-se que o candidato se refira ao artigo 144 da Constituição Federal, né? Vi que muita gente botou Constituição Federal e botou só CF, não botou Constituição Federal, iniciais maiúsculas, né? A primeira vez você tem que botar Constituição Federal, o nomezinho completo, depois você pode botar a sigla. E a partir do que nele é preconizado, relacione o trabalho cotidiano dos policiais a garantia o direito da segurança pública ao cumprimento do dever do Estado. Então, como se dá o trabalho cotidiano e como esse trabalho cotidiano está relacionado com a segurança, cumprimento do artigo 144 da Constituição. Legal? Então, vamos ver o que diz o quesito 2.3. Então, olha lá.
mencionou para tirar a nota máxima também, vale até 3, significa dizer que é dividido em 3, os 2 pontos e meio estão divididos em 3 aí, ó. Para tirar os 2,5, mencionou o teor do artigo 144, o que diz o 144? Abordou corretamente o trabalho cotidiano das polícias militares da garantia, então é simples, ó. Tem que mencionar o artigo 144, por isso que tem carinha de conclusão, né? E depois relacionar ao cotidiano das polícias militares, né? Vamos ver o conceito 2, ó, mencionou o artigo 144 da Constituição Federal e abordou de forma parcialmente correta o trabalho cotidiano. Agora a gente vai ter que saber exatamente o que eles vão considerar como parcialmente correto, né? O trabalho das polícias militares, né? Vamos ver o conceito 1, ficou com 1/3 dos 2,5. Mencionou o teor do artigo 144 da Constituição Federal, mas não abordou o trabalho cotidiano. Aí ele só falou da Constituição, mas não fez a ligação com as polícias militares, né? Então, você está vendo aí agora, deixa eu voltar aqui, você está vendo aí como é importante, essa régua de correção, ela vai servir justamente para o avaliador poder ter a diretriz, assim que é um trabalho técnico bem feito. Você vê que o Sebrasp é muito bem feito o trabalho, né? São 2 avaliadores que vão examinar. Se tiver uma discrepância, eu não me lembro se é 20% ou 25%, de diferença de uma para outra nota, haverá uma terceira avaliação. Então, tudo isso está no edital, por isso que o Sebrasp trabalha de uma maneira super técnica. Eu gosto muito da seriedade do Sebrasp, dos avaliadores, legal? Mas para você conseguir tirar uma nota boa, o que você está fazendo aí de conta, né? Você vai precisar de um 8, né, em 10, aí, que seria uma boa nota. Aí, claro, tem os descontos da parte toda de desvios gramaticais. Estou examinando as redações dos alunos aí, preparando para recursos administrativos que possam ser necessários. A gente está de olho nesse processo todo. Quero que você mande os recadinhos, se inscreva no canal, isso, e mande suas sugestões aí para a gente ajudar vocês nessa caminhada. Um abraço a todos aí, ó. Tamo ligado, tamo junto com vocês aí, beleza? Quem por acaso, recado final, o prof não pode esquecer, quem por acaso não conseguiu a pontuação necessária para conseguir continuar nesse processo, o número de acertos na prova objetiva, não é? Que são 2.400 redações corrigidas, não vai conseguir o número de acertos para ter sua redação corrigida e tal, e não conseguiu, não pode existir, conhecimento não vai para a lata do lixo, legal? A gente tem que fazer uma revisão daquilo que acertou, daquilo que não acertou, do tempo que a gente tinha para estudar, do tempo que a gente dedicou para o estudo, tudo isso tem que ser revisto e preparar, porque tem muita coisa boa aparecendo, inclusive na carreira policial aí. Então, fica ligado, porque a gente está junto com vocês. Abraço!